Sabe aquela sensação de que o mundo está de cabeça para baixo? Guerras, instabilidade por todo lado, parece que o chão está sumindo debaixo dos nossos pés, não é? Pois é um sentimento que muita gente tem compartilhado. E no meio disso tudo, de todo esse caos, tem uma pergunta que não quer calar, que fica ecoando cada vez mais forte. E a pergunta é justamente essa: será que tudo isso é um sinal? É a questão que fica no ar, na verdade? Quando a gente olha para tanta turbulência, fica quase impossível não pensar: será que isso quer dizer alguma coisa? Um aviso, talvez, de algo maior que está vindo por aí? Então, a resposta para isso é sim e não. Pois é, parece confuso, né? Mas é aqui que a análise fica interessante. Não é um sim ou não simples e direto. A resposta é, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. E olha, entender essa contradição é o que pode ser a chave para a gente decifrar o tempo em que a gente vive. Bora lá, então, tentar montar esse quebra-cabeça. Como assim a resposta para uma pergunta tão importante pode ser sim e não ao mesmo tempo? Vamos entender isso. Ok, vamos por parte. O lado do sim é porque, de fato, eventos como guerras e rumores de guerras foram previstos, mencionados como parte do cenário que veríamos. Está lá. Agora, o lado do não. Por que não? Porque, se a gente parar para pensar, a história da humanidade sempre foi assim, cheia de conflitos, de crises, isso não é nenhuma novidade. Então, a pergunta de verdade é outra. Se o caos sempre esteve por aí, o que faz o nosso tempo ser tão diferente? E a resposta está justamente aí. A grande virada de chave não é que o caos existe, é a natureza dele que mudou. A intensidade, a frequência com que as coisas acontecem, tudo isso é diferente, porque o nosso mundo, o cenário global, mudou de uma forma radical. Pensa só na diferença. Antigamente, uma guerra podia acontecer e ser um evento bem localizado. A notícia demorava para chegar, sabe? O caos, muitas vezes, parecia uma coisa isolada. Agora, hoje, um conflito em qualquer canto do planeta reverbera no mundo inteiro em questão de minutos. Impacta a economia, a vida das pessoas, a informação em tempo real, essa nossa conexão total acabou criando um ambiente de instabilidade que não para, onde parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, em todo lugar. Entender essa nova cara do caos global é super importante, claro, mas o ponto central desta nossa análise vai ainda mais fundo. A questão de verdade não é o que está acontecendo lá fora, mas sim como a gente reage aqui dentro. O foco sai do cenário mundial e vem para o nosso cenário interior. Então, diante de um cenário desses, de instabilidade sem fim, qual seria a reação que se espera? Bom, a mais comum, a mais instintiva, seria um medo, né? Ansiedade, quem sabe até um desespero. Só que a instrução que a gente encontra é completamente diferente. Ao invés de pânico, a orientação é essa: não vos assusteis. É uma frase forte. E vamos combinar, é totalmente contraintuitiva. No meio de um mundo que parece gritar por desespero, a instrução é de calma. Mas atenção, não é uma calma passiva de quem não faz nada, é uma calma vigilante. Essa instrução vira o jogo, muda toda a perspectiva. A ideia é que a finalidade do caos não seja para derrubar a gente, mas sim para nos despertar. Pensa num alarme bem alto soando. É um lembrete, um aviso forte de que a segurança de verdade, aquela permanente, não vai ser encontrada nas estruturas do mundo. Por quê? Porque elas são instáveis por natureza. Ok, se o mundo é instável, a pergunta que fica é bem óbvia. Onde é que a gente encontra estabilidade? Onde é que está a segurança de verdade? Imagina só a cena. Duas pessoas, lado a lado, vendo o mesmo noticiário, as mesmas notícias caóticas. Uma delas entra em pânico. A outra, em vez disso, se prepara, se posiciona. O que mudou? O noticiário? Não. A diferença não está no que acontece do lado de fora, mas na fundação, na base interna de cada uma delas. E é por isso que a segurança de verdade, a segurança genuína, não tem como vir da estabilidade do mundo, simplesmente porque ela não existe. Essa segurança só pode vir de uma vida que está firmada em algo maior. É como ter uma âncora, sabe? Uma âncora que o caos lá fora não consegue mover. E é essa a verdadeira essência do que significa estar preparado. Beleza. Então, se a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça começa a fazer sentido. A gente chega numa conclusão bem poderosa sobre o propósito desses sinais todos. Eles não são o fim da linha, o destino final. Eles são, na verdade, um chamado. Um chamado para a gente se alinhar. E essa metáfora das placas no caminho é perfeita para isso.
As manchetes de jornal, as notícias sobre guerras e crises, pensa nelas não como destino, mas como as placas que a gente vê na beira da estrada. E o que as placas fazem? Elas apontam para uma direção, para algo que está lá na frente, algo muito mais profundo. E para onde essas placas estão apontando? O destino que elas indicam não é um evento lá fora, é uma realidade aqui dentro. O foco real, o verdadeiro destino, é o estado do nosso coração, a condição da nossa fé, a manutenção de um espírito sempre vigilante. No fundo, é um chamado para a gente olhar para dentro. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico de tudo isso. O problema final. A questão mais urgente talvez não seja o mundo piorando. Talvez o maior problema seja uma pessoa não estar preparada. A responsabilidade, no final das contas, recai sobre cada um. E para a gente fechar, a mensagem final é exatamente essa. Quem está firme, quem tem a vida construída sobre esse alicerce maior, não é dominado pelo caos. Pode até estar no meio da tempestade, mas a tempestade não controla essa pessoa. Ela simplesmente permanece.